Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre as conexões atlânticas no período colonial e no século XIX. E para falarmos sobre esse tema, convidamos Thiago Krause, professor da Unirio, e Rodrigo Goiena, professor da USP. Toda Veneza ficou surpreendida e se alarmou. Os mais sisudos diziam que era a pior notícia que podia chegar. De fato, toda a gente sabe que Veneza tinha obtido seu prestígio e a sua riqueza unicamente graças ao seu comércio marítimo, que lhe proporcionava a cada ano uma grande quantidade de especiarias, de tal maneira que os comerciantes estrangeiros afluíam ali para comprá-las. A sua presença e os seus negócios traziam-nos fartos lucros. Mas agora, por este novo caminho, as especiarias do leste serão transportadas para Lisboa, onde os húngaros, os alemães, os flamengos e os franceses irão procurá-las, pois serão aí menos caras. Com efeito, as especiarias que chegam a Veneza têm de passar pela Síria e os territórios do sultão, e por toda a parte devem pagar direitos aduaneiros tão exorbitantes que, ao chegar a Veneza, o que tinha custado 1 ducado deve ser vendido por 80 a 100 ducados. O caminho marítimo, esse, não tem de pagar todos esses impostos, e os portugueses podem vender as especiarias mais baratas. O texto que você acabou de ouvir é um trecho do diário de um comerciante da cidade italiana de Veneza, que na virada do século XV para o XVI demonstrava toda a sua preocupação com os impactos que a chegada dos portugueses nas Índias iria trazer para as várias partes do mundo. De acordo com o autor, a rota marítima contornando o continente africano até as Índias permitiria aos portugueses vender especiarias a preço mais baixo, o que atrairia compradores de lugares como a Alemanha, os Países Baixos e a França, o que fatalmente prejudicaria os comerciantes de Veneza. A preocupação desse comerciante italiano nos ajuda a perceber como a história sempre ultrapassa os limites impostos pelos recortes produzidos pelos historiadores. A busca por dividir a história em períodos, regiões ou impérios faz com que muitos eventos e personagens históricos sejam associados quase que exclusivamente a um povo, região ou império. Mais do que isso, muitas vezes há um processo antigo, mas ainda muito presente, de nacionalização de determinados processos históricos. É como, por exemplo, se eventos como a chegada de Vasco da Gama às Índias fosse parte apenas da história de Portugal. Ou o desembarque na América das tripulações lideradas por Cristóvão Colombo se limitasse à história da Espanha. Cada vez mais, porém, os historiadores vêm questionando esse tipo de interpretação, que deixa de lado conexões, contatos, circulações de pessoas, ideias, produtos, alimentos e doenças. O processo de colonização do nosso continente pelos impérios europeus deixa isso muito evidente. Já vimos, por exemplo, em um episódio anterior do nosso podcast, com o período da União Ibérica, quando a coroa portuguesa passou para as mãos do rei espanhol Filipe II, mostra como essas divisões estritas entre os impérios ou mesmo entre as colônias são arbitrárias
e encobrem um cenário muito mais complexo. O que chamamos de período colonial foi marcado não apenas pela vinda de europeus para a América, mas de um processo muito mais complexo e plural, envolvendo o que se entendia então como as 4 partes do mundo. Um exemplo é o chamado Galeão de Manila, que todo ano cruzava o Oceano Pacífico, ligando as Filipinas ao porto mexicano de Acapulco. Ele trazia pessoas, notícias e, principalmente, produtos orientais para a América. Graças a essa ligação, que permaneceu ativa desde o século XVI até o fim do período colonial, podemos entender por que as elites mexicanas enfeitavam suas casas com biombos orientais ou se vestiam usando seda chinesa. Quando dedicamos mais atenção a essas conexões, conseguimos visualizar melhor as profundas relações estabelecidas entre cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, com portos do litoral africano, com outros povos europeus, como holandeses, franceses e ingleses, e com várias outras regiões da América. Isso nos leva a questionar não apenas as divisões e fronteiras que tradicionalmente usamos, como também alguns modelos de interpretação do nosso passado, como a ideia de colônia de exploração. É claro que o período colonial foi marcado por ações violentas e por tributos e leis impostos pela metrópole em seus domínios de ultramar, mas isso é apenas uma parte de um cenário mais amplo, marcado por negociações, contrabandos, desobediência aberta, revoltas e contatos com várias partes do mundo, e não apenas com a metrópole, que, teoricamente, teria acesso exclusivo a essas terras. São inúmeros os exemplos que poderíamos mencionar sobre as circulações, conexões e intercâmbios entre, de um lado, as Américas portuguesa e espanhola e, de outro, dessas regiões com o restante do globo. A presença de comerciantes luso-brasileiros provenientes de cidades como Salvador ou Rio de Janeiro em Buenos Aires desde o fim do século XVI e a fundação da Colônia do Sacramento pelos portugueses às margens do Rio da Prata em 1680 são 2 casos marcantes desse quadro de trocas e disputas, tanto no âmbito regional platino quanto nas tramas mais amplas de uma história global. Em um relato, escrito à época da União Ibérica pelo aventureiro francês François Priart, é possível perceber o quanto a região do Prata foi alvo não somente de disputas entre os diversos impérios ultramarinos, mas também o quanto da riqueza que circulava nos territórios luso-brasileiros e luso-africanos eram provenientes do comércio e do contrabando existentes na região. O Rio da Prata jaz a 35 graus da banda sul da América, que é a mesma altura, pouco mais ou menos, do Cabo da Boa Esperança. Mas os que ali vão fazem-no secretamente e com temor, porquanto o rei de Espanha tem defendido o tratado por essas partes, para não ser defraudado nos seus direitos. E todo o dinheiro que se tira por esta via é tão secretamente que não se pode descobrir, pois a defesa é tão estreita que leva à pena de morte. De sorte que, para levarem o dinheiro, atam os sacos cheios dele às âncoras, e depois de saídos os oficiais do rei, levantando as âncoras, o guardam, e assim todo o dinheiro que daquelas partes se tira é roubando e defraudando os direitos do rei de Espanha. E nem por isso deixam de tirar dali muito, porque todo o dinheiro que corre no Brasil e em Angola, de lá vem. Essas circulações não se encerram, entretanto, com a dissolução dos impérios ibéricos no início do século XIX. Elas permanecem também nos marcos regionais e globais após a formação dos Estados Nacionais nas Américas, que sucedeu o período das independências. Se antes as disputas se davam por meio da concorrência e de intercâmbios imperiais que dialogavam com as lógicas mercantilistas, com a emancipação política da maior parte do continente americano, novas articulações vinculadas ao reordenamento da economia capitalista
passaram a ser notadas na região, o que explicitou as dinâmicas ao mesmo tempo locais e globais da história das Américas. Para discutirmos essas e outras questões, temos prazer em receber para a entrevista de hoje os professores Tiago Krause e Rodrigo Goiena. Antes, porém, vamos com o Caio, que traz a dica da hora desta semana. No episódio de hoje, a gente discute a necessidade de extrapolar os recortes nacionais mais tradicionais, especialmente quando a gente pensa na história colonial e do século XIX. E para pensar sobre isso, nada melhor do que falar sobre um tema que abarca diferentes regiões das Américas, que é o caso da escravidão. Então, a dica da hora americana de hoje é tripla. São 3 relatos de pessoas que viveram a escravidão em diferentes lugares das Américas e que contaram o que elas viveram no cativeiro. O primeiro deles é o livro 12 Anos de Escravidão, escrito por Solomon Northup, um homem negro nascido livre no norte dos Estados Unidos, mas que foi capturado e vendido como escravo na Louisiana. Publicado originalmente em 1853, esse relato traz uma forte crítica ao escravismo praticado no sul dos Estados Unidos ao longo do século XIX, mas ele vai muito além disso também. O texto tem um quê de relato de viagem, como se Northup buscasse apresentar para o público do norte dos Estados Unidos um outro país, marcado não pela liberdade e pelo empreendedorismo, mas pela brutalidade e pela opressão dos senhores de escravos. Além das descrições detalhadas dos brancos escravistas, a vida na escravaria aparece no texto em momentos marcantes, como aquele em que o Northup e seus companheiros sonham com o avanço das tropas mexicanas sobre o sul dos Estados Unidos. O trecho demonstra como as contradições do mundo escravista do século XIX estavam vívidas entre os próprios escravos, que viam no México, então em guerra com os Estados Unidos, o país da liberdade. Outro texto também do século XIX é o relato do escravizado cubano Juan Francisco Manzano, publicado em 1835. Diferentemente de Northup, Manzano tinha ambições literárias e frequentava círculos de escritores em Havana. Foram seus companheiros escritores que o incentivaram a narrar sua história. Nessa autobiografia, são menos explícitas as críticas à escravidão, mas transparecem outros aspectos do escravismo, como as relações paternalistas típicas do antigo regime espanhol. Lembremos que Cuba, à época, era ainda uma colônia da Espanha. A edição em português do livro de Manzano foi lançada pela editora Edra e é uma edição muito cuidadosa. Ela traz 2 versões do texto, uma tentando ser o mais fiel possível ao original do poeta escravo e outra que transcria a obra, adaptando-a a uma linguagem muito mais atual. Por fim, não poderíamos deixar de citar o incrível texto de Mahuma Gado Bakwakwa, um muçulmano africano nascido no reino de Zugu, atual Benin, que foi vendido como escravo em Pernambuco. No texto, Bakwakwa descreve a escravidão que ele viveu ali em Pernambuco, fala muito da perseguição religiosa, da intolerância que ele sofreu enquanto muçulmano, e também vai contar como ele conseguiu embarcar para os Estados Unidos, num navio que transportava café, e como em Nova York ele conseguiu escapar, com a ajuda dos abolicionistas locais, da escravidão. E a trajetória dele vai muito além disso, porque ele também vai para o Caribe, depois ele acaba voltando para os Estados Unidos, depois viaja para o Canadá. Como fica claro, por toda essa trajetória dele, esse texto demonstra de forma muito clara como que essas regiões das Américas eram muito conectadas, como elas eram muito próximas e que essa conexão ia muito além do comércio. E além disso, como que a África tem uma centralidade em todo esse espaço. Esses 3 relatos têm várias particularidades, tanto regionais, cada espaço escravista tem os seus próprios desenvolvimentos, as suas especificidades, mas eles acabam demonstrando várias coisas, lidos aí em conjunto. Em primeiro lugar, claro, são relatos em primeira mão, então a gente consegue escutar um pouco da voz desses escravizados e perceber como que a escravidão foi vivida por sujeitos particulares, com sua própria cultura, seus próprios anseios, seus próprios temores e assim por diante. Isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, claro, demonstra que a história da escravidão não está restrita a um único espaço nacional, como que ela está conectada e como que os próprios sujeitos escravos, eles percebiam essa história dessa maneira. Então fica aí a recomendação dos 3 livros, 12 Anos de Escravidão, publicado pela editora Companhia das Letras, a autobiografia do poeta escravo, publicado pela editora Edra, e a biografia de Mahoma Gardo Bakwakwa,
publicado pela Companhia dos Autores. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso programa. Hoje temos o enorme prazer em receber dois convidados, o professor da USP, Rodrigo Goiena, e o professor da Unirio, Thiago Krause, que vão conversar com a gente aqui hoje sobre a história das conexões atlânticas e a história global na história das Américas, né? Então, sejam muito bem-vindos e o Calil vai começar com a primeira questão. Thiago, Rodrigo, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite e eu acho que vai ser uma entrevista para realmente a gente ligar coisas, né? Pensando um pouco nesse sentido, geralmente a gente começa as entrevistas com questões um pouco mais factuais e depois parte para uma parte teórica, vamos dizer assim. Mas eu acho que vale a pena hoje a gente inverter essa lógica até para a gente ter um pouco mais de embasamento sobre o que a gente entende quando está falando sobre conexões, sobre história global, porque isso ajuda principalmente a pensar de que forma o Brasil se insere em linhas de contato, de comércio, circulação de pessoas, de produtos. Então, vocês poderiam, por favor, apontar algumas características dessas abordagens mais amplas, que escapam um pouco dessas interpretações nacionalistas de história? Por exemplo, né, pesquisas que vão falar hoje em dia de histórias conectadas, de história atlântica, de história global, de que forma que essas propostas elas impactam nas questões metodológicas, no trabalho que o historiador tem com as fontes e o que elas permitem pensar sobre debates que às vezes já são muito trabalhados há muitas décadas, só que agora vêm sendo trabalhados e abordados a partir de outros vieses e revelando às vezes coisas muito interessantes. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado a vocês, em primeiro lugar, pelo convite, ficamos muito honrados, né? Eu acho que eu posso falar pelo Thiago também, que a gente acompanha o podcast, então uma honra redobrada nesse sentido, o convite. Obrigado. Em relação a essa primeira pergunta, que de fato é mais teórica, mas não por isso deixa de ser muito relevante, né? Talvez algumas vezes em história a gente termine deixando a teoria um pouco de lado, mas muitas vezes as melhores histórias são aquelas pelo menos informadas de alguma forma ou de outra pela teoria, né? A história global, como fenômeno ou metodológico, né, ou uma abordagem teoricizada da historiografia, não é nova, no fundo, né? Despontou recentemente como se fosse uma real novidade metodológico-historiográfica, mas, no fundo, a história global tem um lastro imenso, se pensarmos que inclusive já a primeira geração da Escola dos Análises fazia de alguma forma ou de outra história global. O próprio Mark Bloch, em alguma medida, dizia que uma boa história comparada não deixa de ser, em algum lugar, uma história global. Não exatamente com esses termos, mas era pelo menos o que sugeria. E se formos para as gerações seguintes da Escola dos Análises, aí certamente podemos pensar no que é o Mediterrâneo no Brodel, que guarda uma imensa relação com o que hoje, de alguma maneira ou de outra, chamamos de história global. Se é verdade, né, que essa história global, como hoje a tratamos, tem um pouco de modismo, e a historiografia funciona dessa forma, sempre, né, à procura de imensas novidades, que por vezes não trazem olhares realmente novos, o que há de novo nessa história global, tal qual hoje praticada, e esse é um ponto largamente positivo, é, no fundo, uma revisão de âncoras, tanto espaciais quanto temporais, muito, então, sedimentadas em histórias nacionais, né? De alguma forma ou de outra, essa história global, que não foi o caso anteriormente, mas essa história global atual, especificamente, ela responde a temas muito caros na historiografia, pelo menos desde a década de 80, né, como a constituição da nacionalidade, né? Como esse foi um tema muito caro na historiografia, a abordagem metodológica terminou, de fato, se voltando muito, em que pese algumas histórias comparadas, é claro, mas terminou se voltando muito para as fronteiras políticas, né, para dentro das fronteiras políticas. Então, o primeiro mérito imenso é, né, lembrar que
que nenhum Estado é uma ilha, como diria, né, um poeta inglês, o Milton, e que, portanto, a constituição desses Estados nacionais guarda, evidentemente, uma relação com o contexto em que eles se inscrevem. Nada mais óbvio do que isso como ponto de partida. Mas, ao mesmo tempo, né, o que interessa verdadeiramente, talvez, nessa história global, e, sobretudo, né, quando pensamos em história global como história conectada, é, no fundo, perceber até que ponto dinâmicas apreendidas como um objeto específico de estudo, e aí pode ser, sei lá, né, o Atlântico Sul no século XIX, a Bacia do Prata no século XVIII, o que vocês quiserem, mas como a partir, então, de uma revisão de um objeto específico de estudo, né, não encastelado, portanto, em fronteiras, né, Estado-nacionais ou coisa do gênero, como a partir, então, disso é possível entender dinâmicas próprias, subsistemas internacionais, né, na ocorrência, que incidem amplamente na própria condução, né, das tramas nacionais. Ou seja, no fundo, me parece que o que há de mais valioso na história global, evidentemente, não é fazer a história global de um diplomata, né, ou de um marinheiro, o que é, por definição, algo globalizante. Mas, no fundo, entender como uma revisão dos objetos de estudo permite, no fundo, entender processos tidos a priori como nacionais dentro de subsistemas ou de sistemas globais que são co-constitutivos. Há um só tempo o Estado constituindo o sistema e o sistema constituindo o Estado. Ou seja, sem perder de vista as especificidades nacionais, porque elas existem de fato, não há dúvida quanto a isso, como entender essas especificidades nacionais dentro de um quadro sistêmico que o assambarca e que é também constituído a um só tempo, então, por essas especificidades nacionais. Mas isso pede desafios imensos, não resta dúvida. E o primeiro desafio são as fontes primárias, né? Porque aqui não estamos mais falando de fontes circunscritas a justamente um espaço nacional. Estamos falando de fontes dispersas em arquivos nacionais, né? Porque, de fato, os arquivos se organizam dessa forma, nacionalmente, né? E não global ou conectadamente. São arquivos plenamente, inclusive, constituídos de forma mais expressiva a partir do movimento de constituição dos Estados nacionais. Portanto, isso pede, em primeiríssimo lugar, recursos, né, financeiros para visitar diversos arquivos, mas pede, sobretudo, do ponto de vista do conhecimento linguístico, né, maior capacidade de entender diversas línguas. Né? Pensem, por exemplo, se for uma história global que vá da Indonésia até Cuba, né, e forçosamente são mais línguas, e, por outro lado, pede também um conhecimento historiográfico dos Estados nacionais mais largo. Né? É um desafio imenso nesse sentido. Eu acho, para complementar rapidamente o que o Rodrigo já falou, assim, então eu acho que a questão, por mais que ela possa cair na história global, o Atlântico conectado, possa sempre ter o risco do modismo, né? A função dela é estimular a gente a ter novos olhares, né? Novas maneiras de compensar, especialmente para a época moderna. Porque na época moderna, se havia circunscrições imperiais, mas elas eram ainda mais fluidas, né, do que elas virão a ser posteriormente, né? Eu estava lendo esses dias, a semana passada, a correspondência do Dom Luís da Cunha, né, um diplomata português no século XVIII. Ele estava em Haia, né, capital das Províncias Unidas dos Países Baixos, e ele estava reclamando sobre o comércio português na Costa da Mina, o comércio efetivamente brasileiro, né, principalmente baiano na Costa da Mina, e ele fala, os mercadores não têm pátria, só têm proveito, né, ou seja, eles estão interessados apenas no lucro, né. Então, muitas vezes, essa dificuldade de ultrapassar essas discussões nacionais produz um nacionalismo metodológico que faz com que os historiadores, muitas vezes, tenham tido mais dificuldade do que os agentes da própria época de acompanhar essa circulação de pessoas, de ideias, de mercadorias, né? E se o conhecimento linguístico ele vai ser sempre uma necessidade absolutamente fundamental, você não tem como escapar dessa necessidade, vai ser sempre inescapável ela, a verdade é que, pelo menos, a internet tem facilitado bastante os processos de você incorporar esses outros elementos, né? Porque tem cada vez mais fontes online, né? E isso facilita muito. Então, por exemplo, uma língua que seria crucial para quem tem interesse em fazer uma história global na época moderna, uma língua que, infelizmente, eu não domino, é o holandês. Não só por causa da importância dos holandeses no comércio, mas porque os holandeses colocaram uma imensidão de fontes online, das companhias de comércio, dos livros de notas de Amsterdã,
que está parcialmente em outras línguas, mas que também está, obviamente, em sua maioria em holandês, né? Enfim, então, hoje em dia, é mais factível do que nunca fazer essa história global. E eu acho que ela é um caminho essencial para a gente tentar sair do certo paroquialismo que escreve uma história do Brasil para brasileiros, para a academia brasileira, em vez de se inserir nas discussões internacionais da qual o Brasil está relativamente ausente. O Brasil, mesmo dentro da história da América Latina, aqui nos Estados Unidos, é um gueto, no final das contas. A maioria das pessoas não lê muito sobre o Brasil, não lê, mesmo os hispanistas não leem português, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse esforço de tentar se enquadrar nessas discussões mais amplas, pensando que elas podem trazer para a gente novos olhares, novas maneiras de pensar a formação do mundo moderno e contemporâneo. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Bom, ótimas respostas, né? Eu acho que abriram aí o problema, né? Teoricamente falando, né? Da questão das histórias atlânticas, da necessidade, né, da gente partir para outros recortes para além do nacional. E quando a gente pensa nesse ponto de vista, né, a gente tem algumas temáticas que são muito afeitas a esse tipo de recorte, né? Então, a gente percebe as limitações do recorte nacional, por exemplo, quando a gente vai abordar a história de algumas cidades, né? Como Salvador, Buenos Aires, que a partir dessa visão mais tradicional nacionalista, a gente tende a olhá-las a partir de uma nação que sequer existia, né, na época colonial e ignora as relações que elas tinham ali com outras partes do mundo. Então, eu queria pedir para vocês, né, por favor, comentarem um pouco sobre essas conexões, né, e de que forma elas vão tensionando as abordagens historiográficas mais tradicionais que enfatizam só essas relações, né, entre as colônias e as metrópoles. Eu acho que você tem uma certa tendência na constituição de um espaço, né, de você comercializar dentro de certas regiões, certos padrões. Então, a gente naturaliza que o comércio, na época moderna, que era um comércio dentro de sistemas que se pretendiam mercantilistas, ele ocorreria apenas dentro desses impérios. Só que, se havia efetivamente o exclusivo colonial, se havia esforços mercantilistas, também havia espaços sempre de comércio e de circulação de pessoas, né, para além desses limites mercantilistas, né? Enfim, não foi apenas a abertura dos portos, né, que conecta o Brasil com o mundo, né, em 1808. Havia conexões indiretas e diretas antes disso. Salvador, que é o tema do trabalho que eu estou preparando agora com outro coautor, o Chris Ebert, a gente tem procurado demonstrar que, além de ser um espaço de reparo de navios que constantemente passavam em Salvador, né, que era, na verdade, o principal porto de serviço, né, do Atlântico Sul, ou seja, um espaço em que os navios parados, tem navios franceses vindo da China que vão parar em Salvador e que vão ser reparados. Você tem navios da Companhia de Ostende, que era a companhia, né, do Sacro Império Romano Germânico, né, no século XVIII, que querem autorização, acham que tem autorização para parar em Salvador e supostamente fazer reparos. Mas todas essas tentativas de fazer reparos eram sempre também tentativas de você fazer contrabando, né? Na América Espanhola, o termo que se chamava disso eram arribadas forçosas, né? Em português você não tem um termo exatamente igual, mas é bem recorrente essa tentativa dos governadores de dizer, olha, eles estão fingindo, dizendo que querem parar para fazer reparos, mas, na verdade, eles querem fazer contrabando, né? E o tráfico de africanos escravizados era um espaço essencial desse momento também de conexões transimperiais, porque na África Ocidental, na Costa da Mina, era um espaço que não era exclusivamente dominado, apesar das pretensões neerlandesas, que não era exclusivamente dominado por ninguém. Então, comerciantes, se você olhar a documentação dinamarquesa, os comerciantes baianos aparecem lá. Se você olhar a documentação holandesa, os comerciantes baianos estão o tempo todo lá. Se você olhar a documentação da Royal African Company, também estão lá o tempo todo os comerciantes do Brasil, especificamente, novamente, de Salvador, né? Então, o mercantilismo da época moderna, essa tentativa de construção do exclusivo colonial, ele convive o tempo todo com essas conexões transimperiais, e isso até era uma necessidade, porque as relações internas dentro desses impérios eram incapazes
de fornecer tudo que essas cidades e que as suas interlands, as suas áreas de influência, podiam precisar. Então, por causa disso, né, essas conexões comerciais, elas vão ser absolutamente cruciais. E alguns espaços vão ser, na verdade, fundamentalmente transimperiais, especialmente a Bacia do Prata, né, que o Rodrigo tinha mencionado até mais cedo, né? Enfim, é uma região que, basicamente, desde a sua constituição, no final do século XVI, ela vai estar sempre tendo essa presença portuguesa, depois vai ter a presença neerlandesa, francesa, inglesa, junto com os portugueses e os espanhóis ali. Então, a existência dessas áreas de quase de livre comércio, ou de comércio pelo menos mais livre do que nessas regiões dominadas pelo mercantilismo, né, elas permitem a gente perceber que a relação colônia-metrópole foi muito menos, digamos, exclusiva do que às vezes se pensava na década de 1970, por exemplo, e que também, muitas vezes a crítica foi uma crítica limitada, porque era uma crítica que pensava fundamentalmente no comércio interno ou no comércio interimperial, que geralmente foram os elementos enfatizados, né, pelo antigo regime nos trópicos, pelo João Fragoso, enfim, que enfatizaram muito mais o fato de você desenvolver o mercado interno aqui ou as conexões com a Índia, com Angola, enfim. Claro, parcialmente porque eles estavam falando a partir do Rio de Janeiro, né, que as conexões com Angola eram muito mais intensas que com a Costa Mina, que é o caso da Bahia, né? Então, o ponto é perceber, enfatizando a questão que a gente falou na primeira resposta, né, é que todas as regiões, elas se conformam dentro de um sistema mais amplo, ao mesmo tempo que elas conformam o próprio sistema. Então, eu acho que essa perspectiva mais global, ou atlântica, ou conectada, ela enriquece para fazer a gente perceber que esse mundo era muito mais complexo do que perspectivas dentro do império, ou dentro de uma relação colônia-metrópole, né, nos fazem ver. E que, então, o desenvolvimento dessa globalização no século XIX, na verdade, ela tem precedentes nessa globalização inicial dos séculos XVI e especialmente XVII e XVIII. Eu concordo inteiramente com o Tiago, e talvez apenas acrescentando um pouco ao que ele vinha ponderando, né, uma maneira, metodologicamente falando, de lidar, no fundo, com determinações de via de mão dupla, né, de dentro para fora e de fora para dentro, por assim dizer, mas uma forma de lidar com isso sem passar por uma hierarquização de variáveis ou vetores ou fatores determinantes, que no fundo me parece terminarão não revelando exatamente os processos, uma maneira alternativa talvez seja lidar com contradições que se contêm umas às outras. Ou seja, pegando o exemplo nordestino, né, atualmente falando, né, pela configuração geográfica atual, mas enfim, as invasões holandesas, suponhamos, né, no que hoje é o Nordeste. Parece que talvez um pulo do gato, por assim dizer, do ponto de vista teórico-metodológico, é entender como uma contradição ali, Pernambuco, entre, né, batavos, holandeses e pernambucanos, ou, no fundo, portugueses, faz parte de uma contradição atlântica delimitada pelo interesse batavo ao mesmo tempo em outros fatores de produção, né, como o fator trabalho, escravo de produção, num processo ao mesmo tempo em que, nesse caso, por exemplo, os holandeses igualmente estão fundando do outro lado do Atlântico, enfim, no Atlântico Norte, Nova Amsterdã, seria mais à frente Nova York, evidentemente, né? É um processo simultâneo, porque são contradições encasteladas, no fundo. Primeiro ponto. E um segundo ponto, para insistir na Bacia do Prata, indo exatamente no sentido do que o Tiago dizia, porém um pouco mais à frente no tempo, pensando no século XIX, a forma, né, uma forma globalizante, por assim dizer, de lidar com prata, é uma forma também, ao mesmo tempo, de repensar a história da América Latina. Muitas vezes lidamos com a história da América Latina, então, no século XIX, à procura de uma identidade américo-latina, né, de uma semelhança, portanto, que supostamente daria uma unidade a um espaço no qual muito dificilmente se encontra uma identidade tal qual, de forma que está politizada, a desejássemos. Né? Uma outra forma de lidar, então, com a história da América Latina justamente é funcionar a partir, ou pelo menos analisar criticamente, a partir de subsistemas latino-americanos com suas interconexões globais. Então, aí, não é mais América Latina no século XIX, mas é Bacia do Prata, ou Bacia Amazônica, ou América Central-Caribe, como subunidades que, por serem subsistemas, que fazem parte de um sistema maior, é claro, mas por serem subsistemas, têm identidades muito mais claras, têm processos históricos muito mais coesos,
permite uma releitura, então, da própria América Latina a partir de subsistemas ancorados, suponhamos, num sistema mundo mais global. Portanto, invertendo os objetos, talvez a gente encontre, justamente nesse caso aqui, a gente encontre mais as coesões que, partindo do ponto de vista Estado-nacional, são muito mais artificialmente construídas. E aí, no caso da Bacia do Prata, é singular, sei lá, desde a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento em 1680 até, efetivamente, a Guerra do Paraguai, há uma unidade estruturante e estrutural na Bacia do Prata, que é exatamente isso que ponderávamos, ou seja, pensando no século XIX, mais uma vez, é impossível pensar a constituição dos Estados Nacionais platinos sem passar pelo próprio sistema platino de poder, ou pela própria balança platina de poder, que, evidentemente, se ancora num sistema maior. 2 exemplos, muito rapidamente, né, justamente partindo de uma percepção nacionalista, por assim dizer, historiograficamente falando, brasileira, para inseri-la na contradição platina. Primeiro exemplo, pense na farroupilha, né, como a farroupilha é ainda tratada majoritariamente na nossa historiografia, se não como um problema eminentemente ora brasileiro, ora gaúcho. Tá? A primeira coisa que os farrapos fazem, né, antes da Batalha do Fanfa, por exemplo, em 1836, né, quando rompem com o Rio de Janeiro, é imediatamente procurar aliados na Bacia do Prata. E não à toa é a revolta regencial que mais durou, né, 10 anos, tendo em vista justamente as alianças tecidas com aliados platinos a partir de uma determinada, então, balança possível de poder na Bacia do Prata. Primeiro ponto, e ainda, insistindo no caso brasileiro, se olharmos para a formação da classe dirigente imperial brasileira e a ascensão hierárquica que os figurões, por assim dizer, alcançam, né? Ou seja, como se faz o trânsito político de presidente de província até presidente do Conselho de Ministros, ou chefe de gabinete. Via de regra, isso se faz a partir de êxitos na Bacia do Prata. É o caso do Marquês de Paraná, é o caso do Visconde do Rio Branco, é o caso do Barão de Cotegipe. E assim poderíamos seguir sucessivamente, o que revela, por uma via administrativa hierárquica interna, quão basilar é o Prata nas contradições, no fundo, imperiais brasileiras. Rodrigo, Thiago, em um episódio anterior, nós conversamos com o professor Zeca Vilardaga, professor da Unifesp, sobre o período da União Ibérica. E nessa entrevista ficou evidente como esse período foi um momento fundamental para as conexões entre territórios portugueses e espanhóis, visíveis, por exemplo, nas relações entre São Paulo e Assunção. Vocês poderiam, por favor, abordar de que forma o fim da União Ibérica impactou, transformou ou aprofundou essas relações em uma escala mais ampla? Essa é uma questão fundamental que eu acho que a historiografia ainda precisa reconhecer o impacto global disso. Porque o fim da União Ibérica, acho que ela é aí lembrando do artigo do Wallenstein sobre a Revolução Francesa, né, é um momento, um World Historical Moment, né, um momento histórico mundial, porque a quebra, né, da unidade ibérica ultramarina, na Europa, mas principalmente ultramarina, ela vai facilitar a entrada da Europa do Norte no tráfico de africanos escravizados e nas Américas de maneira mais ampla. Então, pensando normalmente a partir do Prata, né, a ruptura ibérica ela vai diminuir durante 20 e tantos anos a presença portuguesa no Prata, embora ela não tenha nunca deixado de existir, e vai permitir essa ascensão significativa dos holandeses, que foi um tema de um livro recente, né, de um historiador americano chamado David Freeman, que vai trabalhar com essa presença holandesa no Prata, basicamente em 1948 até a década de 1948 e 78, fundamentalmente. Então esse vai ser um período dessa entrada holandesa no Prata. Depois, as rivalidades luso-espanholas, elas vão abrir, e o contexto geopolítico europeu, vão abrir espaço para a presença francesa também no Prata e para a presença inglesa no Prata. A ruptura ibérica, ela vai abrir espaço para novos agentes no ultramar. Alguns desses agentes vão fracassar, vão desaparecer e vão acabar sendo esquecidos, que é fundamentalmente o caso dos genoveses, que vão tentar entrar nos impérios ibéricos, tanto do Brasil quanto da América Espanhola, mas vão ter um sucesso limitado, vão tender a desaparecer depois de algumas décadas, e outros vão aproveitar essa abertura para se consolidar no mercado global,
no mercado atlântico de commodities e de africanos escravizados. Principalmente o caso dos ingleses e, em menor escala, né, dos holandeses e dos franceses também. Então, você tem toda uma discussão já há 70 anos, acho que esse ano fez 70 anos do artigo clássico do Hobsbawm, que é sobre a crise do século XVII, né? Enfim, é um artigo maravilhoso. Eu acho que um elemento crucial para entender a crise do século XVII e a passagem de um primeiro Atlântico ibérico para um segundo Atlântico do norte europeu é exatamente o que vai acontecer na década de 1640, nesse momento de ruptura ibérica e de, consequentemente, abertura para outros agentes, né, no ultramar, no tráfico de africanos escravizados e nas exportações de commodities tropicais. Então, as Américas vão se tornar um espaço, as Américas e o Atlântico, em geral, vai se tornar um espaço muito mais disputado. Do Caribe até o Prata e passando pela África Ocidental. Então, por isso que eu acho esse momento absolutamente crucial. O que não quer dizer que seja um momento que seja o fim, né, da conexão da presença portuguesa, algo que tenha se tornado irrelevante. Pelo contrário, você vai ter várias tentativas na década de 40 de restaurar essa conexão. Você vai ter, e essas tentativas vão só aumentar a partir da década de 1960. E aí que você vê também a importância, né, dessa história que não se limita aos elementos nacionais. Para você retraçar essa presença portuguesa no Prata, você tem que cruzar os arquivos portugueses com os arquivos espanhóis, com o Arquivo General de Simancas, com o Arquivo General de Índias. Aí que você vai conseguir perceber um pouco melhor como essas conexões ainda estão acontecendo, porque às vezes são viagens secretas portuguesas que podem receber uma menção ou outra da documentação portuguesa, mas que vão dar origem a processos longos e longas discussões no Conselho de Estado, então que vão estar preservados em Sevilha e Simancas, enfim. Então você tem que ir cruzando essas fontes e percebendo, né, como esses processos são muito mais amplos. Então foi um momento absolutamente crucial por causa dessa abertura para novos agentes e que vai quebrar de vez com o monopólio ibérico. Então 1840 foi muito mais do que um evento só político, foi um evento também de grandes repercussões mercantis e econômicas. Como vocês já citaram, né, tem uma grande questão aí que toca aí nos temas que vocês estão comentando, que é o problema do tráfico de escravizados, né? E tem uma temática relacionada, acho que o Thiago acabou comentando já sobre isso, né, que é a questão do assento, né, que é algo que não é tão conhecido aqui no Brasil, né, um termo muito utilizado para falar dessa época. Eu queria perguntar para vocês, então, que vocês explicassem o que foi o assento e como que ele funcionava, e como que eram organizadas essas redes, né, que abarcavam as regiões em ao menos, né, 3 continentes nessa época colonial. O assento é um elemento muito interessante para pensar essa história transnacional, né, porque ele foi construído exatamente por causa desse elemento, dessa incapacidade imperial de dar conta de um problema específico, que era o abastecimento de africanos escravizados. Então, já no final do século XVI, em 1595, se não me engano, é o primeiro, você tem a constituição de um assento com comerciantes portugueses que vão receber licenças para exportar africanos escravizados para a América Espanhola. E por que isso é crucial? Porque as bases do tráfico do Atlântico de escravizados foram estabelecidas não para abastecer o Brasil, mas para abastecer a América Espanhola. Só que 1840, novamente, rompe completamente com isso. E aí você tem duas possibilidades nesse momento. Houve certas tentativas de traficantes saídos diretamente da América Espanhola de irem obter escravizados, especialmente em Angola, mas elas foram insuficientes e a partir da década de 50 você começa a ter novamente essa entrada estrangeira levando africanos escravizados para a América Espanhola, especialmente holandeses, né, neerlandeses, nesse momento inicial. Só que aí contrabando, fora do controle da coroa. E fora, principalmente, da possibilidade de arrecadação da coroa, porque o assento era uma ferramenta para você obter recursos. E aí, por isso que vai se assinar um novo assento em 63 com os genoveses, 1662, com os genoveses. E aí, fazia parte dessa tentativa genovesa, que via desde a década de 40, de inserção genovesa nos fluxos mercantis atlânticos, a partir de Sevilha e de Lisboa. Então, esses genoveses vão tentar entrar no tráfico, mas muitas vezes eles não tinham capacidade de obter esses africanos escravizados. Então, eles precisavam subcontratar, por exemplo, com os holandeses. E aí você tem uma série de assentos que vão circular entre neerlandeses, entre portugueses, depois que perde o controle de genoveses no final do século XVII.
E era uma questão tão importante, e sempre, evidentemente, transimperial, que se discutia o significado do assento, por exemplo, no Brasil. O governador-geral do Brasil ele comenta sobre o assento como um impeditivo para a tentativa de restabelecer o comércio com Buenos Aires no final da década de 1960. Depois, o assento é uma questão tão crucial que ela vai ser fundamental na geopolítica do século XVIII. Então você tem, por exemplo, assim que você estoura a Guerra de Sucessão de Espanha, depois da morte do Carlos II, os franceses vão tomar o assento que tinha sido assinado com os portugueses pouco antes para si, para tentar também se beneficiar desse comércio. Mas quando você tem a Guerra de Sucessão acaba e você tem o Tratado de Utrecht, enfim, que é aí que você se aceita, né, que a dinastia Bourbon vai continuar na Espanha, uma das condições inglesas era exatamente a possibilidade de que os ingleses tomassem o controle do assento, que eles vão manter pelas próximas décadas. E tudo isso vai influenciar a maneira como vai se pensar também o tráfico no Brasil. Em alguns momentos vai se discutir que, devido à demanda mineradora, os portugueses talvez não conseguissem, os traficantes portugueses, parcialmente estabelecidos no Brasil, parcialmente estabelecidos em Lisboa, não conseguissem atender toda essa demanda, e aí talvez fosse necessário estabelecer um assento no modelo espanhol no Brasil também. Ao mesmo tempo em que os ingleses reclamavam que o contrabando de africanos escravizados na bacia o contrabando português, luso brasileiro na Bacia do Prata, impedia que a Companhia dos Mares do Sul, a South Sea Company, conseguisse lucrar com o tráfico na região do Prata. Então, o assento, ele é um belo exemplo de como o tráfico de africanos escravizados era um elemento crucial para essas redes transimperiais nas Américas. E embora ele seja pensado fundamentalmente como um elemento da história hispano-americana, os brasileiros, a América Portuguesa e os portugueses vão estar sempre participando de uma maneira ou outra, porque eles também querem lucrar no que era percebido como um dos grandes negócios da época moderna. Então, é uma questão diplomática, é uma questão econômica e é uma questão que mostra como é impossível entender essa época moderna a partir de elementos unicamente imperiais ou nacionais. Bom, Thiago, Rodrigo, o que vocês têm comentado até agora, eu acho que já dá para quase que implodir as lógicas muito fechadinhas que a gente tem, ou, por exemplo, tradicionalmente é apresentado quando a gente está no ensino fundamental, no ensino médio, que é aquela relação entre colônia e metrópole, ou entre o centro e a periferia desses grandes impérios, né? Seguindo um pouco esses exemplos que vocês já comentaram, até que ponto que é possível ainda a gente falar dessas lógicas explicativas maiores, como um império, como um poder central, ou como uma metrópole e as suas colônias? Ainda é válido? Até que ponto é válido a gente falar dessas lógicas, sabendo que elas são inseridas num processo muito mais complexo, como vocês têm mostrado desde o começo da nossa conversa? É válido, Calil, acho no sentido de que havia um poder central a quem as pessoas se reportavam. Havia estruturas mercantilistas que procuravam restringir as possibilidades de comércio. Havia uma hierarquia entre a Europa e as Américas. Mas tudo isso era muito mais mutável e flexível. Então, o que a gente não pode fazer é jogar o bebê fora junto com a água do banho. O fato de que você tinha essas relações transimperiais significa que não adianta nada pensar em mercantilismo, não adianta nada pensar em colônia. Não. Havia limitações às possibilidades de comércio. E os comerciantes, os agentes, podiam se inserir nessas limitações, porque inclusive podia ser benéfico para eles. Então, por exemplo, o fato de Lisboa servir como um entreposto reexportador de produtos brasileiros até faz sentido em termos geográficos de conexões comerciais. Mas isso não impedia que se buscassem conexões fora dessas relações para conseguir outras possibilidades de lucro. E para a questão da colônia e metrópole é um pouco mais complicado, eu acho. Porque um problema que no ensino médio a gente tem é que muitas vezes você vê a época moderna, a época colonial, como um todo uniforme. Mas ocorrem transformações ao longo do tempo. O discurso, por exemplo, de que o ultramar tem que servir para enriquecer a metrópole é um discurso que vai ser constituído ao longo do século XVIII. Tanto no Brasil, quanto na América Espanhola, na América Inglesa, e por aí vai. Então, a ideia que a gente tem de uma colônia, no sentido de que é uma região que serve fundamentalmente para o enriquecimento da sua metrópole europeia, ela vai ser constituída
ao longo da história. Não está dada quando Cabral pôs os pés no Brasil ou Colombo nas Bahamas, que seja, enfim, no Caribe. É um tipo de discurso, de uma mentalidade que vão se constituir ao longo do tempo. E se constituem, inclusive, em reação ao fato de que os agentes coloniais frequentemente vão desrespeitar essas diretrizes mercantilistas. Então você tem, né, esse processo dialético aí, né, de hierarquização, de limitação, mas também de questionamento da hierarquização, de questionamento da limitação. E que, por sua vez, pode vir a gerar uma tentativa de você reforçar esse discurso hierarquizador. Então isso é um processo que acontece e que vai se transformando ao longo do século XVIII. E aí no século XIX é que, digamos, se acaba se consolidando essa ideia de que o período colonial, né, foi caracterizado apenas por essa dominação, apenas por essa estrutura imperial. Então a estrutura imperial existiu, as diretrizes mercantilistas existiram, mas elas sempre sofreram concorrência dessas ações privadas, sempre houve ações privadas para além dessas estruturas. E essas ações privadas para além dessas estruturas muitas vezes aconteceram com a anuência implícita ou até explícita dos agentes imperiais, porque se via que não havia outra maneira. Então, frequentemente, os agentes da coroa vão reclamar do comércio da Bahia, de Pernambuco, com a Costa Mina, porque era um comércio que era sempre visto como contrabando. Você vai levar toneladas de ouro para a Costa Mina e você vai fazer comércio com holandeses, com ingleses, com franceses. Enquanto, por outro lado, eles vão aceitar isso como um mal menor, como uma necessidade para você conseguir abastecer de africanos escravizados o Brasil, e, por outro lado, vão incentivar o contrabando, os agentes imperiais portugueses, no Rio da Prata, que, por sua vez, os agentes espanhóis vão ver esse contrabando como inevitável, porque era necessário para a própria sobrevivência da presença espanhola nessa região, que é um argumento clássico de Zacarias Motoquias, né, sobre Buenos Aires do século XVII, né, que os recursos advindos do contrabando financiavam a própria presença espanhola na região. Então você tem essa dialética constante entre a proibição e o desvio, né, entre o mercantilismo e o contrabando, entre a dominação europeia e essa agência colonial. Então, é um pouco você tentar ver como esse processo ele se transforma ao longo do tempo em situações específicas para um cabo de força que nunca é exclusivo, digamos, que nunca está num lado só, uma relação. Consequentemente, você tem que entender os vários lados dessa relação. Eu acho que esse ponto de fechamento do Thiago é absolutamente crucial para entendermos os rumos, né, que talvez a história global deveria tomar. Acho que a gente não pode esquecer, em primeiríssimo lugar, como surge essa renovação da história global. E, de fato, é uma renovação, né, como dissemos antes, porque ela tem uma âncora muito mais antiga. Mas essa renovação, ela surge, no fundo, nos Estados Unidos, a partir de uma tentativa historiográfica de retirar o excepcionalismo dos Estados Unidos. Ou seja, um pouco, no fundo, como se fosse o caso de rasgar, né, o que seria um Boris Faustão da historiografia norte-americana, sei lá, né, Paul Johnson, History of the American People, coisa assim. Nitidamente ele começa esse livro dizendo que os Estados Unidos é um país muito especial e único. Então, no fundo, a ideia inicial da história global, pensem, por exemplo, no livro do Thomas Bender, né, A Nation Among Nations. A ideia inicial foi implodir por dentro, de fato, essa excepcionalidade norte-americana, fazendo com que, então, por fora, se percebesse quão comum foram os Estados Unidos. Não há nada de excepcional, faz parte, no fundo, de uma dinâmica internacional, é muito mais global do que nacional, né? A partir daí, efetivamente, né, as seguintes ondas rápidas, no fundo, porque a renovação da história global é recente, mas as ondas seguintes, né, tenderam, então, por um lado, não exclusivamente, mas por um lado, tenderam a enfatizar muito a circulação de pessoas, de produtos, de ideias. Então, é o café que circula mundialmente, o algodão que circula mundialmente, pessoas, né, que transitam de fronteira a fronteira com uma certa liberdade, ideias, igualmente, pensem, sei lá, na historiografia, outra vez, norte-americana, acerca da Declaração de Independência. Chega a dizer que aquilo é parte da ideia daquele tempo, não tem nada muito novo tampouco. Mas chegou-se a um ponto em que, efetivamente, as especificidades nacionais, ou imperiais, ou metropolitanas, ou do poder central, dos poderes centrais, terminaram ficando em segundo plano e muito diminuídas
em relação, portanto, a circuitos, a cadeias globais de comércio, financeiras, intelectuais, né, ou seja lá o que for, que, portanto, esmoreceram, né, nesse ponto de vista, qualquer controle, né, eventual que instâncias estatais poderiam tomar. Mas nas próprias palavras do Thiago, fica claro que é mais ou menos permissividade. É um tolimento ou não um tolimento, é um obstáculo ou não é. Isso significa que entre tolimento e permissividade há alguém, né, que projeta essa permissividade ou esse tolimento, o que significa justamente que esses espaços estatais, por assim dizer, no sentido mais largo de ciência política, né, ou seja, entidades soberanas quaisquer, têm, sem dúvida alguma, um poder de permitir ou não esses mesmos fluxos de pessoas, de produtos ou de ideias, o que em última instância significa que eles não estão, essas entidades estatais soberanas não estão em segundo plano, porque são elas mesmas que fazem um determinado sistema internacional. Algumas vezes a gente chama sistema como se fosse algo quimérico, algo etéreo, né? É algo que não sabemos o que é, que rege, portanto, as relações entre estados, ou relações comerciais, ou fluxo de ideias. Mas esse sistema nada mais é do que um congraçamento rival e, ao mesmo tempo, constituído por alianças entre entidades estatais, com as suas hierarquias postas, é claro, nesse sistema, porque nenhum estado é perfeitamente autônomo, porque a autonomia, inclusive, é uma gradação, né? E não uma totalidade de poder estanque, ou coisa de gênero. Portanto, me parece que, no fundo, o que mais deveria interessar a história global seria justamente ponderar numa contradição essas entidades soberanas estatais no trânsito internacional de pessoas, de produtos e de ideias, mas não como determinações, outra vez, mas como contradições contidas. No fundo, se pensarmos, por exemplo, passando para o século XIX, se pensarmos na imensa intensificação na circulação de pessoas, de produtos e de ideias que de fato ocorre no século XIX, com a Revolução Industrial, né, a primeira e depois com a segunda nem se fala, segunda a partir de 1870, alguns historiadores chamando inclusive uma primeira globalização a partir do final, que teria ocorrido a partir do século XIX, é justamente, não à toa, nesse momento, que os estados tenderam a ganhar maior força e maior ímpeto burocrático. As coisas caminharam lado a lado, não à toa. E não à toa, justamente, porque elas se co-constituem mais uma vez. Portanto, eu tenderia a não diminuir o poder das entidades estatais, mas a enxergar esse poder justamente nas necessidades, né, e nos tolimentos internacionais quanto à circulação, então, de produtos, né, pessoas ou ideias. Rodrigo, Thiago, vocês acabaram de lançar o livro Império em Disputa, Coroa, Oligarquia e Povo na Formação do Estado Brasileiro, 1823-1870, em diálogo com as comemorações do bicentenário da independência brasileira. Pensando no tema da nossa conversa, é possível pensarmos o processo de independência do Brasil a partir de uma perspectiva mais ampla, americana, atlântica ou global? Não resta dúvida. Inclusive, esse foi um esforço importante do nosso livro. Foi justamente perspectivar a independência do Brasil a partir justamente de um recorte mais comparativo do que globalizante, mas ainda assim, né, perspectivar a independência do Brasil internacionalmente com vistas a justamente reduzir ou diminuir qualquer excepcionalidade que teima em resistir na nossa historiografia quanto à independência do Brasil. Não houve nada de excepcional ali. É claro que há características sui generis, afinal de contas, a independência não deixou de ser feita pelo filho do monarca português. Mas, ao fim e ao cabo, há um processo de independência perfeitamente inscrito do ponto de vista das ideias, no que significou, o liberalismo político daquela época. Isso não só quanto à Península Ibérica, mas evidentemente também quanto ao hemisfério americano. Um processo igualmente comum, né, quanto à intensificação, né, do consumo de determinadas commodities internacionais e, por extensão, um processo de independência, no fundo, realizado na esteira
de uma reabilitação da mão de obra cativa. E isso não é, embora houvesse claramente uma política nacional da escravidão no Brasil, essa política nacional, então, da escravidão, ela faz parte de uma reabilitação do cativeiro com justamente a eclosão da Revolução Industrial. E aqui, inclusive, parece que vocês fizeram um episódio a esse respeito, o conceito de segunda escravidão. Impacta certamente igualmente as formas que se deram o processo de independência, inclusive imediato pós-independência. Tanto é uma independência essa do Brasil que foi perfeitamente ancorada no espírito daquele tempo e não poderia deixar de ser diferente da mesma forma. Pensem, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento na Bacia do Prata. Processos de independência na Bacia do Prata, notadamente na Argentina, que é um pouco anterior, o Cabildo Aberto, o 25 de maio, é de 1810, mas ainda assim, nesse início da década de 1820, a própria independência como tal, para além do jurídico das Províncias Unidas do Rio da Prata, não está consolidada. E é justamente, então, nessa década de 20 que a própria independência, das Províncias Unidas é questionada internamente, são notáveis guerras civis que eclodem nesse momento, e esse questionamento em relação à centralidade que Buenos Aires teria nas Províncias Unidas do Rio da Prata, esse próprio questionamento incide na Constituição soberana do Brasil à época da independência, levando inclusive a um conflito platino que foi a Guerra Cisplatina, que estourou em 1825 e se estendeu até 1828. Portanto, outra vez, esse como sendo um exemplo para demarcar quão internacional e, inclusive, aqui regionalmente falando, a independência do Brasil não se reduziu a um grito de Ipiranga qualquer ou a uma mera particularidade de um projeto específico do atual Sudeste em relação ao que deveria ser esse Estado soberano. É um projeto, no fundo, possível a partir dos próprios constrangimentos e, no fundo, das próprias possibilidades também auferidas a partir de uma dinâmica internacional. Só para complementar um pouco, para concordar com o que o Rodrigo falou, eu acho que tem uma maneira interessante pensar a independência do Brasil, que geralmente é pensada como um elemento muito conservador, enfim, como essa participação tardia nessa era das revoluções e das constituições, no dizer do John Adams, um dos founding fathers americanos, em 1815, ele vai escrever. E o Brasil se insere nisso, A passagem do Brasil para uma política moderna, no dizer do Javier Guerra, ela acontece nesse momento, com a aprovação da Constituinte, a Constituição 24, apesar do autoritarismo do Dom Pedro I, E os questionamentos à desigualdade e até à escravidão que surgem nesse momento, também são inseridos, nessa discussão da era das revoluções. E, em última instância, até a consolidação do Império com o regresso conservador, também faz parte dessa era da contra-revolução, que também vai acontecer no mundo todo nesse momento. Um livro que me ajudou a pensar, por exemplo, esse caráter contra-revolucionário do regresso do Império é um livro sobre o Pacífico, chamado Waves Across the South. Eu, infelizmente, não vou saber falar o nome do autor, que saiu ano passado ou retrasado, enfim, que ele está pensando nessa época da Era de Revoluções, imediatamente depois, nas Ilhas do Pacífico, enfim, e tal, no contexto do imperialismo britânico, etc. Então, eu acho que quando a gente limita a pensar a independência do Brasil numa perspectiva fundamentalmente imperial ou, pior ainda, brasileira, você não percebe como muitas das questões que estão sendo enfrentadas aqui já foram enfrentadas em outros espaços e os agentes estão o tempo todo olhando para isso. O João Paulo Guerreiro Pimenta já demonstrou como se acompanhavam essas notícias sobre a América Espanhola no Brasil. Se você lê os debates parlamentares ou na imprensa, sempre está se pensando nos exemplos europeus, nos exemplos norte-americanos também, enfim. Então, os agentes da própria época viam o que estava acontecendo como parte de processos mais amplos. Processos que eram econômicos, como esse aumento do consumo de commodities, principalmente o café, como o Rodrigo falou, mas também processos políticos e ideológicos de definir o que seria essa política moderna, essa política contemporânea, já que o absolutismo era inaceitável. Então, essa é a tensão que o Brasil vai enfrentar nas décadas seguintes, como outras regiões das Américas e da Europa também vão enfrentar. Então, o Brasil está enfrentando as mesmas questões. As respostas eram individuais, eram particulares, mas as questões, nesse momento de transição, eram as mesmas.
Então, por isso que é fundamental olhar a independência para além dessa perspectiva unicamente nacional. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, para a gente encerrar, eu acho que está muito visível aqui essas relações que vão se transformando ao longo do tempo, não só do Brasil com Portugal, mas do Brasil, ou mais especificamente de partes do Brasil, porque nem se constituía como país ainda, com partes de outros impérios. Por exemplo, a região Platina, partes do litoral africano e pedaços da Europa. Mas se a gente for pensar agora como um fechamento, né, no século XIX, já com o Brasil independente, como que essas questões específicas do XIX, como o processo de criação do Estado Nacional, ou a instituição de um império e a estruturação de um império, acabam impactando essas conexões com regiões da América ou de outras partes do mundo que já vinham sendo estabelecidas, em alguns casos, desde o século XVI. Como que isso acaba sendo transformado ou não com um país, com um império agora independente? É uma pergunta-chave essa, que sem dúvida alguma remete muito ao que viemos discutindo até aqui. Ou seja, se fizermos um movimento, digamos, analítico, que parte de um processo de independência brasileiro mais internacional, ou seja, uma dinâmica internacional que incide, sem dúvida alguma, na possibilidade da independência do Brasil. Primeiro movimento. Um segundo movimento seria pensar, então, justamente o que vocês assinalaram na pergunta, ou seja, a partir desse processo de independência se cria um Estado nacional que tem, né, impactos no que diz respeito a conexões, né, financeiras, comerciais, intelectuais com outras regiões. E pensemos, então, aqui, por exemplo, do ponto de vista econômico, né, o que significa, então, a emergência de um Estado escravista, nos termos dessa segunda escravidão, portanto, uma reabilitação do cativeiro com vistas a atender à exportação de commodities de alto valor energético do ponto de vista internacional, se não justamente uma intensificação das relações comerciais com determinadas regiões, notadamente o litoral africano. Ou seja, esse movimento de criação de um Estado nacional numa dinâmica econômica global levou efetivamente a um aprofundamento do tráfico de escravos com o litoral africano, incidindo no próprio relacionamento dos dois lados do Atlântico Sul, e, portanto, reconfigurando uma dinâmica comercial não pouco expressiva naquela época, tendo em vista justamente que o tráfico de escravos constituía, inclusive, as principais fortunas à época. Ou ainda, insistindo nesse ponto, como entender, então, mais à frente, o declínio da escravidão no Brasil a partir de uma transformação econômica global. E muitas vezes, por exemplo, a gente pensa esse conceito de segunda escravidão como um conceito que explica muito bem a reabilitação do cativeiro, na passagem do 18 para o 19, mas não explica tão bem assim as abolições da segunda metade do 19. E talvez isso aconteça, porque a gente termina pensando a segunda escravidão para o final do século XIX, tal qual a gente a pensa para o início do século XIX. O que eu quero dizer com isso é que, na segunda metade do século XIX, ocorre tamanha intensificação da circulação dos capitais globais, inclusive um aumento do consumo de determinadas commodities globais, que faz com que o próprio escravo seja um problema do ponto de vista econômico, porque se torna muito mais estoque do que fluxo, quando antes era mais fluxo do que estoque. Ou seja, o capital empatado no escravo passa a ser um problema do ponto de vista da própria aceleração do comércio ou das finanças internacionais, ou, no fundo, para o processo de criação como tal do capital. E aí a segunda escravidão nos ajuda também a entender a crise do cativeiro. Mas isso, no fundo, para ponderar justamente do ponto de vista apenas econômico, como as dinâmicas internacionais, globais, incidem em algo tão fundamental quanto o cativeiro no Brasil. E tão fundamental não apenas do ponto de vista econômico, aí sim,
mas do ponto de vista social e cultural não resta dúvida, porque a nossa sociedade ela é estruturalmente constituída a partir de relações servis, né, com seus impactos notórios até hoje, né, no cenário persistentemente desigual que nos caracteriza. Ou ainda, se fosse para pensar o Brasil em relação ao prata, tendo em vista o lugar do Brasil, do Império do Brasil e da Confederação Argentina, ou posteriormente a Argentina moderna, tal qual hoje vista historiograficamente, é uma coincidência, assim, do ponto de vista econômico, que esses dois estados, que têm uma posição, um lugar na ordem econômica internacional, tenham organizado os seus mercados fundiários, os seus mercados de capitais, ou os seus mercados de trabalho ao mesmo tempo, e com particularidades, portanto, não tão particularidades, porque, no fundo, são semelhanças. O que eu quero dizer com isso, no fundo, é que o lugar desses dois estados, aqui como exemplo, né, a Confederação Argentina e o Império do Brasil, na trama econômica global, condicionou o tipo de instituições projetado, né, para a constituição de determinados mercados, com vistas, no fundo, a acelerar um trânsito global de commodities que, em última instância, deixou esses determinados estados em seus respectivos lugares na ordem internacional. Então, aqui o movimento é duplo, mais uma vez, ou seja, como a ordem internacional projeta reformas institucionais nacionais que levam, no fundo, a uma nova síntese internacional, reposicionando esses mesmos estados na própria trama econômica global, reposicionando hoje, no fundo, num lugar periférico semelhante, mas numa ordem, né, de consumo internacional alterada. É difícil complementar, né? O Rodrigo já botou as questões centrais, então acho que eu vou só tentar e sintetizar acho, alguns elementos centrais aqui, né, para pensar, né? Se a pergunta sobre, né, o impacto, né, da formação do Império e a criação do Estado, né, eu acho que você tem sobre a relação com a África, né, e com a Bacia do Prata, acho que tem duas questões cruciais aí, né? Então, acho que assim, a primeira é o seguinte, o Estado, na verdade, ele vai primeiro tentar reprimir o tráfico em 31, depois ele vai tentar permitir o tráfico a partir de 35, 36, 37, depois ele vai novamente conseguir reprimir o tráfico definitivamente em 1850. Então, a relação com a África, que tinha sido absolutamente crucial para o Brasil, especialmente com a África centro-ocidental, a região com Angola, ela vai ser, no final das contas, rompida graças à intervenção de um Estado que estava consolidado o suficiente para conseguir interrompê-la. Então, claro, foi sob pressão britânica? Foi. Mas a consolidação estatal foi um elemento realmente crucial, como tinha sido para promover essa conexão, mas também para romper essa conexão, que volta para a questão anterior, né, de como a gente não deve jogar o Estado fora junto com a água do banho, né? Ele ainda é um elemento explicativo a ser definitivamente incorporado na análise. E o interessante no Prata, né, é que o Prata ele passa a ser fundamentalmente uma região de livre comércio e de contrabando, porque isso não faz mais sentido com o fim das restrições mercantilistas, e ele passa a ser um espaço crucial de disputa geopolítica, né? Não mais entre os impérios europeus, mas entre o Brasil e essas repúblicas do Prata, né? Então, a formação desses impérios a formação do Império Brasileiro no século XIX, muitas vezes em diálogo, em conflito com o Império Britânico, né? Mas também com essas repúblicas do Prata, vai ser absolutamente crucial para transformar radicalmente essas relações no século XIX. No Prata, ela vai ser transformada, mas vai continuar existindo, vigorosa, embora talvez perca um tanto de importância, né, no final do século XIX, e vai ser completamente rompida com a África em 1850, porque você tem essa ideia de que meio que, bem, aconteceu, a África foi importante para civilizar o Brasil, como Bernardo de Vasconcelos que disse, né, por causa da força de trabalho africana, mas depois se quer ignorar completamente, enfim, né? Como, se não me engano, é o hino da República, né, que fala assim, coisa tipo que nem se acreditava que nesta terra houvesse escravos, assim, uma coisa feita logo depois da abolição, né, enfim. Então, você tenta apagar completamente essa relação com a África. E isso foi um projeto estatal, né, que só vai começar a ser revertido, você só começa a reconectar com a África, novamente, por uma ação estatal, mais de 100 anos depois, né, no contexto das independências, Jânio, depois a ditadura, e por aí, depois as ações de algumas empresas brasileiras lá,
da década de 80 até os anos 2000 e alguma coisa, aí ligado com fluxos comerciais, produtos industrializados brasileiros e petróleo nigeriano e coisas assim. Então, essa relação com a África foi radicalmente transformada em 1850. É aí que talvez você vê essa questão crucial, né, do poder do Estado ligado a essa questão da circulação dos fluxos de capitais que o Rodrigo destacou antes. O Estado continua a ser um agente central, ele só não é todo poderoso. Então, muito obrigado, Rodrigo e Thiago, pela ótima entrevista. A gente agradece muito a presença de vocês aqui no Hora Americana, nesse episódio. Espero que vocês voltem em breve para conversar de novo com a gente aí sobre outras pesquisas. Obrigado, Caio, Calil, Valdir, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, com esse podcast, como a gente falou no início, a gente acompanha e indica, né, que é um trabalho de história pública crucial e muito valioso para especialistas, para alunos, para leigos, para todo mundo interessado na história das Américas, que é um campo em crescimento e que vocês estão contribuindo muito para o desenvolvimento do campo aqui. Então, foi uma honra para a gente estar aqui. Faço coro com as palavras do Thiago. Obrigadíssimo pelo convite. Acho que o trabalho de vocês é absolutamente fundamental, inclusive para romper um pouco, né, as barreiras da universidade, por assim dizer, né, que é aquilo que a gente faz em sala de aula, nos nossos laboratórios, ou seja lá onde for, tem a repercussão para fora também. Então, parabéns em primeiríssimo lugar para vocês e reforço aqui meus agradecimentos pelo convite. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Cailil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira. A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. Neste episódio, utilizamos as canções Mandinga, de Rubén González, Los Caminos, de Chucho Valdés e Sofrito, do cubano Mongo Santa Maria. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve.